Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Estamos aqui nesse final de tarde, deste sábado, 20 de março de 2020, e somos tomados pela notícia em que o Brasil, neste instante, tem notificado mais de 1.000 casos, precisamente 1.128 casos da Covid-19. Bem como já 18 mortes computadas. É um desafio, de fato, para a nossa população e que possamos realizar os esforços necessários para manter essa enfermidade, essa doença controlada. Nós vemos mais de 700 mortes somente no dia de hoje na Itália. E quando nós assistimos à Itália, nós começamos a pensar que talvez nós sejamos a Itália amanhã, se não tomarmos o cuidado, se não exigirmos, se a população, se não exigirmos do governo o cuidado necessário, bem diferente daquele que o desleixo e a ignorância do presidente Bolsonaro, que relativiza a doença, nós precisamos também, enquanto população, estar nos orientando por isso. Mas o mais efetivo, e aí tem tudo a ver ao governo federal, é que a da notícia que tivemos ontem, em que 158 mil famílias foram retiradas do Bolsa Família. E isso tem um desdobramento muito grave para a realidade social e econômica do nosso país, sobretudo numa condição de pandemia. À medida que você retira famílias que tinham proteções, sem contar que, na verdade, havia um represamento do número de famílias, era 2.400.000 famílias, estava com os direitos para adquirir o Bolsa Família, está sendo represado, e isso tem uma consequência social absurda e deletéria para a ordem social, porque à medida que as pessoas perdem sua capacidade econômica, a sua capacidade de gerir os bens essenciais para a sua sobrevivência, e de uma maneira o Bolsa Família serve a isso. Fica sabendo que as pessoas que têm o direito de recebê-lo são pessoas em extrema pobreza, em que a renda per capita de uma família atinge somente R$ 89. Se você tem lá uma família e dividindo toda a renda dá R$ 89, essa família passa a ter o direito porque ela está numa situação de extrema pobreza. Mas da extrema pobreza até a pobreza remete a R$ 178. Ou seja, a renda per capita de uma família que atinja R$ 178 também é abarcada pelo direito de ter o acesso ao Bolsa Família, um programa essencial, já que a nossa economia é muito mobilizada pelo programa, que teve inclusive cortes, embora o governo falaciosamente tenha dito que aumentou, deu 13º, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele acaba de uma certa forma retardando a entrada das pessoas. E nesse sentido, o Ministério de Cidadania revelou que essas famílias saíram por um ato de emancipação. Significa que elas tiveram ganhos acima de R$ 178 ao mês per capita, o que é um contrassenso, sobretudo quando nós pegamos dados da pesquisa do PNAD, do IBGE, em que se revela em que as pessoas mais pobres do Brasil, de 2015 a 2019, tiveram uma perda de renda em torno de 17%. Como então 158 famílias, essas famílias, 158 famílias, estariam emancipadas econômica e socialmente? Impossível. Portanto, é mentiroso o dado daquilo que o Ministério de Cidadania revela, porque é impossível
À medida que o IBGE revela que as pessoas mais pobres, nós aumentamos a extrema pobreza, nós aumentamos a pobreza nesses últimos 5 anos de governo Temer e governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, parte também do governo Dilma, que vivenciava-se uma crise, e agora dizendo e afirmando que essas famílias, 158 famílias, se emanciparam. Não é verdade. O próprio IBGE vai revelar que não é verdade. E o mais preocupante em tudo isso é que a população do Nordeste, e aí há uma clara perseguição regional por parte do governo federal, que compõe 27% da população, teve em janeiro demandado somente 3% das bolsas famílias distribuídas pelo governo. Somente 3% da bolsa, isso em janeiro. E agora, esses cortes que estão demandados, essas 158 mil famílias, 60% recai sobre a região Nordeste. É um assinte absoluto por parte do governo federal, simplesmente porque a região Nordeste não deu a maioria de votos em que o governo Bolsonaro, pelo qual o governo Bolsonaro foi eleito. Portanto, em tempos de pandemia, em tempos de um governo que persegue pessoas pobres, que ignora a situação econômica e social das pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade, é necessário, primeiro, nos nutrir com um sentimento de empatia humanitário para estar sempre atento, mesmo nesses tempos de isolamento, distanciamento social, estarmos atentos àqueles que sofrem. E, ao mesmo tempo, fazer a denúncia diante de governos desumanos e cruéis, que não respeita, por exemplo, o artigo 1º da Constituição, que implica em você dar as mínimas, as condições essenciais e o respeito fundamental à dignidade da pessoa humana. Ou mesmo o artigo 3º da Constituição, que fala que um objetivo da nossa sociedade e que temos, nos últimos tempos, distanciado, é o objetivo de uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, um bom final de semana a todos. E se você quiser, se inscreva no nosso canal que temos aqui, às vezes, uma interpretação de artes, elementos de história com o nosso querido Philon e também informações e debates sobre os momentos políticos, culturais, econômicos que vivenciamos em nosso país. Um abraço, um bom final de semana a todos e todas.